Ok, então vamos começar o nosso trabalho na noite de hoje. É muito bom sempre estar aqui presente para mais um estudo. Nós vamos fazer na noite de hoje um trabalho para o Lar Espírita Luiz Gonzaga, em Miguel Pereira, ali na região de Governador Portela. E para a preparação do nosso ambiente, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, que é justamente a mensagem que a gente vai trabalhar na noite de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos trabalhar a mensagem de número 144, que temos com o Cristo. E essa mensagem é justamente uma pergunta, né, que temos com o Cristo, vem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. A gente vai ler a mensagem toda e depois vamos estudar no transcorrer do nosso trabalho da noite de hoje. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Semelhante circunstância deve ser lembrada, porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo, na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal, acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo e intolerância sectária. Não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. E quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa: que temos com o Cristo? Que temos a ver com a vida espiritual? É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Deus Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome e, nesse momento, nós queremos Te pedir, em favor de cada um dos irmãos que terão a possibilidade de assistir o vídeo, ou online, ou posteriormente, para que seja ensino proveitoso para cada um de nós. E peço nesse momento, em meu benefício, para que receba todas as intuições, toda a orientação necessária ao bom andamento do estudo. Que a gente tenha uma noite de muita paz, de muito aprendizado, que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus. Que seja dada, então, a permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Bom, meus irmãos, nós vamos fazer o trabalho desse livro, né, como a gente já comentou, né, já tivemos a oportunidade de comentar, né, e eu queria dizer a vocês que, da maneira como a gente faz, né, para quem não conhece, né, a gente sempre procura trazer as informações tentando jogar a doutrina espírita em cima, né? A gente vai ler o livro
e vai jogar a doutrina espírita. A gente vai ver a mensagem, vai jogar a doutrina espírita. Vamos tentar jogar a questão da história, como a gente tem feito em outros estudos também, né? Jogar a questão da história, jogar a questão de bom senso, né? Procurar os ensinos dentro das questões do dia a dia também, né? Também trazer para 2020, né? Para a gente não ficar com uma leitura lá do século I, lá do ano 30, 33, quando Jesus traz ensinamento. Então, a gente vai pegar aqueles ensinos e vamos trazer para o nosso dia a dia. Algumas coisas, obviamente, eventualmente, algumas pessoas vão falar, o Eduardo falou isso em outro estudo. Olha, nós não é isso, não é assim, né? Não estou no outro, estou no... A gente precisa jogar para o dia a dia para poder aprender. Estou recebendo mensagem aqui de alguns irmãos que não estão conseguindo entrar. Agora, ao mesmo tempo, estou encontrando um monte de gente que está conseguindo entrar. Então, eu não sei o que fazer aqui, né? Eu acho que o pessoal vai ter que... não sei o que fazer, realmente não sei o que fazer. Bom, vamos dar início ao trabalho, porque aqui nós temos tempo para trabalhar e nós precisamos nos concentrar aqui na atividade. Para a gente poder ter uma noção, né, isso é uma coisa sempre importante, né, de fazer a divulgação, esses livros que a gente usa, né, esses livros que são colocados aqui, né, nós colocamos aqui na noite de hoje o Caminho, Verdade e Vida, mas a gente sempre gosta de fazer a divulgação da série de livros evangélicas, né, que Emmanuel trouxe, né, tanto essa coleção que dá dentro da coleção Fonte Viva, essa parte da coleção Fonte Viva, que são, né, no caso, né, o Caminho, Verdade e Vida, o Vinha de Luz, né, o Pão Nosso e o Fonte Viva. Esses são a coleção Fonte Viva lá da Federação Espírita Brasileira. Mas também devemos considerar, como também fazendo parte do mesmo elenco de livros, né, da mesma quantidade de livros, né, a Palavras de Vida Eterna, que é da Comunhão Espírita Cristã. E aí, cada um desses livros tem 180 mensagens, né? Então, a gente gosta de falar a respeito disso, né, para as pessoas poderem ter noção, né, que 180 mensagens, né, então, como coloquei aqui, fiz até a conta aqui embaixo, né, 5 livros, cada um com 180 mensagens, dá um total de 900 mensagens, quase 3 anos, né? Um pouquinho menos do que 3 anos de trabalho. Ou seja, dá para a gente estudar esses livros, dá para a gente ler. Não são livros baratos, né? Mas a gente orienta, porque realmente a quantidade de mensagens, a riqueza das mensagens, às vezes a pessoa fica despendendo tempo lendo coisas que não são tão convenientes, e tem tanta coisa boa para a gente ler, tem tanta coisa proveitosa para a gente ler, né? Então, é nesse sentido que a gente gosta de fazer a divulgação. Quem tiver condições, adquira os livros. Se não tiver condições, no site da FEB eles fazem venda online. Então, quem não conseguir, né, quem eventualmente tiver dificuldade, faz uma forcinha, guarda um pouquinho de dinheiro todo mês, toda semana, todo dia, né, e vai comprando aos poucos os livros, porque realmente valem a pena, são livros muito úteis para iniciar a reunião, para evangelho no lar, para leitura no dia a dia, para começar o dia, ou começar, né, semanalmente, né, a pessoa de repente pega uma mensagem e lê essa mensagem várias vezes durante o dia, né, porque realmente é um conteúdo muito rico para o bem-estar de cada um de nós. Então, realmente vale a pena e a gente aconselha os companheiros a efetivamente fazerem uso dessa ferramenta, que são esses livros da série evangélica. Só para a gente poder lembrar que cada um desses livros, eles tratam de versículos do Novo Testamento. Então, a pessoa, quando olhou aquela conta ali, do 900, né, ele não vai trazer 900 versículos, tá? Porque alguns versículos, eles são tratados em vários aspectos diferentes. Inclusive, esse que a gente tratou hoje, né, esse que é Marcos, capítulo 1, versículo 24, ele coloca ali, né, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. A gente precisa lembrar, né, que os eventos que estão dentro do Evangelho de Marcos nem sempre vão seguir a cronologia das situações que
da vida de Jesus, né? Não é uma sequência histórica, tá? Então, determinados conteúdos, a gente tem que lembrar, né, como que as coisas aconteciam naquela época, né? A gente lembra do potencial que Jesus tinha, do potencial que Jesus possuía, lembra de diálogos que Jesus faz, chamando a atenção de doutores da lei, de fariseus. Então, vários eventos as pessoas ouviam, e elas ouviam, né, elas prestavam atenção nos conteúdos que estavam sendo trazidos, mas elas não conseguiam entender na plenitude dos conteúdos, né? Elas olhavam, aí ficava assim, será que eu estou entendendo? Será que eu não estou entendendo? Será que é dessa maneira mesmo que está acontecendo? Né? Então, por exemplo, Jesus destruir. Será que Jesus destrói alguma coisa? Né? Será que tem cabimento Jesus destruir alguma coisa? Imaginar aquela situação, por exemplo, dos mercadores no templo. Será que Jesus, né? Uma vez eu vi um filme em que a gente olhava assim o filme, eu olhei e falei assim, gente, não dá nem para acreditar num negócio desse, né? Porque da maneira como o Jesus aparecia no filme, ele aparecia com ódio, ele fazia assim com os dentes, né? Ou seja, o artista exagerou, né? Jesus não tinha isso, né? Não tinha ódio no coração, não tinha raiva, não tinha nenhum destempero, não tinha desequilíbrio, isso não faz parte de espírito puro. Não é uma característica, não é uma situação de um espírito da envergadura de Jesus. Mas, né, a maneira como ele fazia as coisas, as pessoas nem sempre compreendiam. Né? Então, eles ficavam nessa dúvida, né? Do famoso, a gente falou outro dia aqui da mulher samaritana, ela falou, será que a mulher samaritana entendeu plenamente a mensagem? Dúvidas, nós temos dúvidas a respeito disso. Então, quando você vê, a gente até lembrou do outro dia de vários, a gente vê vários vídeos acontecendo isso, né? De crianças, né? Que são, vamos dizer assim, na sua inocência, eles não conseguem entender o que aconteceu, né? Eu me lembro de um vídeo que eu vi, né? Que passou agora há poucos dias, que o pai, né? A garotinha pegou um objeto, né? E fizeram como se fosse uma cesta atrás da menina, e ela, né, aqui parada, jogou para trás o objeto para tentar encestar o objeto, né? Só que ela jogou e ela estava errando, né? Mas aí o pai pega o objeto no ar e joga dentro da cesta. Quando ela se vira, ela só vê o objeto caindo dentro da cesta. Ela não consegue entender, não teve malícia, não teve compreensão para entender que o pai pegou o objeto e jogou dentro da cesta. Então, na realidade, o que estava acontecendo naquele momento, ela não fez a cesta. Na verdade, ela jogou o objeto, o pai pegou o objeto e jogou dentro da cesta, e ela pensou que tinha, né, que tinha caído dentro da cesta. Então, quando a gente olha esse conteúdo que está aqui, né, o companheiro, né, daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais, né, mas o companheiro pergunta, vieste destruir-nos? Será que Jesus veio para destruir, para chamar atenção, para brigar? Será que é isso que Jesus veio? Né? E aí também tem um pouco embutido aqui assim a questão de ficar bajulando Jesus, né? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Às vezes a pessoa fala esse tipo de coisa com o objetivo de fazer com que a pessoa, ao outro, né, o interlocutor, se desequilibre, né? Para poder, né? Aí fica jogando confete. Então são técnicas, né? São técnicas de abordagem que a pessoa utiliza, e espíritos muitas das vezes utilizam esse tipo de técnica. Tá? Para quem já participou de reunião mediúnica, deve lembrar, deve saber que é assim que funciona. Muitas das vezes os espíritos chegam falando coisas para ver se vão conseguir ludibriar os trabalhadores, e a gente vê que essa é a técnica que eles usam. O que no nosso lado, o que a gente vai fazer? A gente, como da mesma maneira que a gente está vendo aqui, Marcos, capítulo 1, versículo 24, uma das técnicas que Emmanuel utiliza é ele anda um pouquinho para trás, ele chega um pouquinho para trás nos versículos para poder ver qual é a sequência dos versículos, para a gente poder tentar aproveitar de melhor maneira possível o conteúdo que está sendo trazido. E quando ele faz isso, né, a gente vê que nos registros do Evangelho de Marcos, anteriores a esse capítulo 1, versículo, né, vou voltar aqui, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 24, repetindo para o pessoal. Então, quando a gente vai
lá um pouquinho para trás, especificamente em Marcos, capítulo 1, versículo 17, 7 versículos atrás do que a gente vai trabalhar na noite de hoje, ele está convidando Pedro e André. Tá? Então, Pedro e André, vou voltar aqui o slide mais uma vez, Pedro e André estavam trabalhando, estavam pescando, estavam terminando a atividade deles, e aí eles estão na praia, juntando peixe, costurando rede, trabalhando na parte de posterior à pescaria, e aí Jesus simplesmente chega com a calma que Deus lhe deu, e vai lá e, né, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sistematicamente, temos repetido que todas as vezes que Jesus fala alguma coisa dentro do Evangelho, as suas mensagens são orientadas a cada um de nós. Nós somos os destinatários das mensagens de Jesus. Então, quando ele diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem, ele está falando para cada um de nós sermos seguidores dos seus ensinamentos. Claro que naquela época, as pessoas interpretaram como sendo vinde após mim, né? Segue-me, né? Siga-me no sentido específico e da palavra, né? Como se fosse seguir fisicamente. E, obviamente, nós precisamos olhar agora 2020, que não é esse siga-me que ele espera de nós. Ele espera que nós consigamos fazer o que ele faria. É tipo assim, durante o dia, eu faço alguma coisa, converso com as pessoas, eu reajo às coisas que acontecem no meu lado, né? Estava lembrando de um estudo daquele companheiro Leandro Carnal, em que ele dizia em determinado momento que a pessoa às vezes se aborrece, por exemplo, uma fechada de carro no trânsito. Só que tem que ela não consegue perceber que quando ela vai tentar retrucar, devolver aquela fechada que ela acabou de levar no trânsito, ela está prejudicando a si mesma. A primeira pessoa que está sendo prejudicada é ela mesma, está colocando em risco a sua vida, o seu bem material. Às vezes tem um familiar dentro do carro, tem um amigo dentro do carro que é caro. Ou seja, não está correto a pessoa fazer isso. Né? O outro errou. Mas não é porque o outro errou que eu tenho que pegar, eu tenho que errar também. A gente precisa entender isso. E esses ensinamentos são os ensinos que Jesus ensina, são os ensinos que Jesus traz para cada um de nós. E aí, eu vos farei pescadores de homens, porque, ao mesmo tempo, paralelamente, a situação que é corriqueira no nosso dia a dia, acho que não deve ser só comigo que acontece isso, né? Porque a gente, às vezes, está dentro de uma fila de banco, não hoje em dia, né? Porque aí a pessoa vai falar, mas hoje em dia não tem acontecido. Não, tudo bem, tá bom, hoje em dia não tem acontecido isso. Mas nós não estamos dizendo, não é essa a questão que a gente está falando. A gente está falando daquela situação que a gente vê nos tempos normais, fora Covid, em que a gente ia no mercado, a gente ia no banco fisicamente, e ficava na fila, e aí muitas das vezes companheiros que estão na fila nos abordam para que a gente possa falar alguma coisa, né? É uma história clássica, né, nossa de estudos, que eu peguei um ônibus uma vez, um ônibus vazio, tá? A companheira se sentou ao meu lado, assim que ela se sentou, a primeira coisa que eu falei, boa noite, ela falou boa noite, e aí começou desabafou e começou a falar coisas pessoais, coisas da sua vida pessoal, tá? Das dificuldades que ela possuía. Na realidade, ela não deixou que em nenhum momento eu conseguisse falar alguma coisa, eu só ouvi, só emprestei para ela os meus ouvidos, né? E ela foi até o ponto final do ônibus falando, desabafando, e quando chegou no final, ainda virou e falou assim, muito obrigado por ter me ajudado tanto. E na realidade, a gente não fez simplesmente nada, né? E é justamente isso que se torna, nesse momento, que nós nos tornamos pescadores de homens. Quando nós passamos a ser seguidores de Jesus, né, seguidores de Jesus, o suficiente para praticar o evangelho no dia a dia e fazer atendimentos, né, sucessivos em vários momentos nas nossas vidas a partir desses ensinamentos que eles trazem para a gente. Né? Nós estamos aqui falando aqui pro Lar Espírita Luiz Gonzaga, em Governador Portela, né? Já vi aqui a presença de alguns irmãos, alguns companheiros, e me recordo de ter conversado, né, com a Cristina, por exemplo, Cristina Pinheiro, né, doutora Cristina,
com Luiz Augusto, né, já com Constança, me lembro de ter conversado a respeito disso, Mônica Costabile, me lembro de ter conversado, Lumena, me lembro, Luiz Augusto, né, com Vanderlei, dentista, com toda certeza também já deve ter tido situação como essa, ou seja, a pessoa está trabalhando e acaba fazendo atendimento fraterno, a pessoa está fazendo alguma coisa no banco e acaba fazendo atendimento fraterno. Então, essa pessoa, ela passa a ser um referencial, passa a ser um pescador de homens, porque resgata as criaturas humanas para que elas possam continuar as suas atividades. Continuando ainda, né, a sequência aqui de slides, né, depois ele já chamou Pedro e André, vai chamar João e Tiago. E João e Tiago estão em Marcos, capítulo 1, versículo 20. Também vou fazer um destaque para o que ele fala no capítulo 20, no versículo 20. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após eles. Olha, esses jornaleiros aqui, eu fiz questão de trazer, inclusive, a interpretação, né? O que é jornaleiro? Jornaleiro, hoje em dia, o pessoal fala, jornaleiro é o cara que vende jornal, mas a interpretação da palavra, lá na origem da palavra, é aquele que se esforça dia a dia. Ou seja, num primeiro momento, ele chama Pedro e André e nos recomenda a nos transformarmos através dos ensinamentos que ele recebe, que ele nos dá, né, melhor dizendo. Ele nos recomenda que a gente se transforme pouco a pouco em pescadores de homens. E aqui, paralelamente, ele cita a questão do jornaleiro para que a gente possa ir na direção do esforço diário, né? Aquele que se esforça dia a dia. Quando eu olhei esse jornaleiro que está aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, que coisa impressionante, que coisa sensacional. Por quê? Totalmente de acordo com o ensino da doutrina espírita, quando diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, para dominar as suas más inclinações. Ou seja, essa transformação de nós irmos após Jesus é uma transformação que deve ser feita, que deve ser trabalhada no nosso dia a dia. Tá? É diariamente que a gente tem que se esforçar. Não é fácil, tá? Absolutamente não é fácil conseguir superar. E aí, dentro dos versículos, seguindo os versículos, estamos em Marcos, capítulo 1, versículo 20, a gente vê no versículo 21 que eles, né, eles quem? Jesus e mais discípulos, entram em Cafarnaum. E logo no sábado, indo Jesus à sinagoga, ali ensinava. E no que ele está ensinando, vai acontecer esse evento, né? Porque ele está ensinando, é dia de sábado, chega um companheiro que está com uma obsessão, que está com a presença de companheiros, né, de irmãos obsidiando, atacando mentalmente esse companheiro, né? E aí ele diz, que temos contigo, Jesus de Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E aí a sequência da mensagem é que Jesus vai, logicamente, expulsar esse demônio, vai expulsar esse espírito que está presente naquele momento, porque Jesus não vai ficar parado, não vai ficar simplesmente, né, olhando e não vai fazer nada. Não, ele vai, obviamente, interferir, vai intervir, né, dentro de cada uma das coisas, né, que vão acontecendo dentro do seu dia a dia. Ele pega Emmanuel, traz para a gente, dizendo o seguinte, aí agora já é o texto da mensagem que a gente leu agora há pouco. Grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Não, Jesus não ensinou, né, somente naquela época de Calvário, não foi só naquela época, não foi de 30 a 33. Jesus continua agindo, continua trabalhando em todo o tempo, sempre trabalhou e continua trabalhando. Né? Às vezes a pessoa também pensa assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Outro dia estava conversando com uma companheira espírita também, aí lembrando disso, olha, onde 2 ou mais
estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, não significa que Jesus, até pode, mas não significa que Jesus vá estar naquele local, tá? O que vai estar no local é a influência, é a irradiação, tá? É aquela situação que a gente diz assim, não é à toa que a gente usa como metáfora de Jesus, a gente usa o sol. Quando você pensa no sol, o calor do Sol não está aqui no planeta Terra. O calor do Sol está no Sol. Só que a irradiação desse calor vai andando, vai andando, né? Pelo amor de Deus, entendam, né? Ela vai percorrendo o espaço e atinge o nosso planeta. Então, nós recebemos uma influenciação do Sol, da mesma maneira como cada um de nós, se tivermos a sintonia devida, vamos receber a influência de bons espíritos, vamos receber a influência de Jesus. Então, é nesse sentido que ele está dizendo para a gente. Para a gente poder ficar ligado, para a gente poder prestar atenção, que nós precisamos trabalhar, continuar trabalhando no nosso dia a dia, né, dar continuidade no nosso dia a dia. Eu até faço, às vezes, dentro de atividade nos centros espíritas, eu chego para as pessoas e faço assim, né? Eu coloco, abro a mão assim, falo para a pessoa, para poder ela fazer isso que está dentro da tela nossa aqui, tá? Ó, aqui embaixo, no dedo mindinho, os mundos primitivos. Depois, expiações e provas, depois regeneração, depois felizes ou ditosos, depois divinos ou celestes. Ora, Jesus não para de nos ensinar aqui em expiações e provas. Ele continua ensinando o tempo todo. A gente tem cada vez mais que perceber, né? Alguns companheiros estão veiculando que, como se a transição planetária, como se o mundo de regeneração fosse uma coisa que vai acontecer agora, amanhã, depois, daqui a um mês, 2 anos, 1 ano. Não, não é isso, tá? Pelo amor de Deus, a doutrina espírita é muito clara nesse aspecto. Essa transformação é uma transformação de longo tempo, é uma transformação pouco a pouco, é uma transformação que vai acontecer a partir do momento que os grandes espíritos cada vez mais começarem a reencarnar, cada vez mais vierem para dentro do nosso planeta, quando mais espíritos melhores vierem para o nosso planeta, e cada um de nós, paralelamente, também continuando a nossa transformação moral, a nossa transformação de ética e moral, segundo os preceitos de Jesus. Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se reforma, quanto mais a gente se corrige, mais a gente vai estar habilitado a continuar sendo morador do nosso planeta, quando passar a ser esse mundo de regeneração. Então, a transformação é demorada, não é uma transformação lenta, é uma transformação demorada. Por isso que precisa de esforços diários, para a gente poder dominar, para a gente poder domar as nossas más inclinações. Inclusive, não esquecer que determinados eventos devem ser utilizados e devem ser aproveitados até nesse sentido. Então, ninguém está vivendo coronavírus, ninguém está vivendo Covid à toa. Nós estamos vivendo isso tudo, essa época nova da nossa humanidade, nós estamos vivendo isso para aprender, utilizar como aprendizado, utilizar como veículo de crescimento espiritual, tá? Como é que a gente vai transformar como veículo de crescimento espiritual? Ao invés de ligar computador, ligar televisão, ligar rádio, ligar não sei o quê, e ficar só reverberando, só trocando e falando desgraça, falando notícia triste, falando notícia ruim o tempo todo. Não, sejamos portadores de mensagem de esperança, de carinho, de fraternidade, né, consolando aqueles que sofrem, orando por aqueles que estão em dificuldade, e, paralelamente, se transformando através de leituras melhores, ouvir palestras, estudar, ler livros, né? Pessoal que gosta de ler livro, aproveita que está com mais tempo disponível, cai dentro da leitura. Às vezes a gente pega livros da doutrina espírita, que são livros difíceis, pega esses livros, lê com calma, aproveita as ferramentas, Zoom, né, esse que eu estou utilizando aqui nesse momento, StreamYard, aproveita as ferramentas, troca mensagens, troquem os estudos, né, participem dos estudos, entra no WhatsApp, faz grupo de WhatsApp, não para ficar de... Né, também não estou criticando, pelo amor de Deus, mas não é para a pessoa ficar o tempo todo, sabe? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, bom dia é legal, mas não é só bom dia, entende? Não é só bom dia. Vamos aproveitar para estudar, vamos aproveitar para mandar mensagem de conteúdo,
Vamos analisar as mensagens que a gente está disseminando dentro desses grupos, dentro do nosso tempo disponível, para se transformar. Nós precisamos investir na nossa transformação. E aí, para isso, né, o nosso companheiro Emmanuel continua a mensagem dele, dizendo assim: Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo. Ou seja, não é só para espíritas, não é só para católicos, não é só para evangélicos. Jesus trabalha em todas as direções do mundo, tá? Todas as direções. Seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo no terreno dos corações. Olha que lindo, coloquei essa imagem aqui com esse coração vibrando, né? Para a gente poder lembrar desse nosso centro de força cardíaco, né? Porque quando a gente tem alguma coisa, quando a gente sente coisas positivas, quando a gente vive coisas positivas, infelizmente negativas também, mas quando a gente vive as coisas do sentimento, é aqui que vibra. As vibrações estão aqui dentro do coração. E ele está dizendo para a gente, usando de maneira muito interessante, né? Ele coloca aqui essa palavra redentor, né? Nós até sublinhamos, né? Nós fizemos, né, separamos em 3 partes a mensagem. Né? A primeira parte desse período aqui, Jesus continua caminhando em todas as direções do mundo, já comentamos. A segunda parte fala: o seu evangelho redentor vai triunfando palmo a palmo. Aonde? No terreno dos corações. O que é esse redentor? Nós fomos, tá, lá no dicionário, para poder entender que redentor é aquele que leva à redenção. Ora, que redenção é essa que está se falando? A redenção que está se falando, dentro da doutrina espírita, a gente aprende assim: fora da caridade não há salvação. Então, essa redenção é a redenção que nos leva à salvação. E o que é a salvação para a doutrina espírita? É o progresso espiritual. Então, o que ele está dizendo para a gente é que o evangelho de Jesus, ele tem que ser trabalhado dentro do sentimento. De nada adianta a pessoa ficar muito boa de decoreba de evangelho se ela não sentir, se ela não se transformar. Se ela não perceber que essa transformação tem que ser uma transformação diária, que tem que ser um esforço diário, que a pessoa tem que tentar, tem que bater cabeça, tem que insistir para poder chegar um dia em que ela, né, se Deus quiser, vai conseguir superar todas as suas dificuldades e vai conseguir, né, aí ter o seu progresso, tão almejado progresso espiritual que cada um de nós, todos nós, né, até, né, todos nós estamos querendo no nosso dia a dia. E aí ele diz assim, Emmanuel diz assim: semelhante circunstância deve ser lembrada porque também os espíritos maléficos tentam repelir o Senhor diariamente. Então, como é que os espíritos maléficos nos repelem diariamente? Muitas das vezes, como está colocado aqui dentro dessa imagem, né? Repare aqui na imagem, né? Ó, o lobo em pele de cordeiro. Muitas das vezes, aqueles que nos elogiam, na realidade, querem nos derrubar. Muitas das vezes, a pessoa, seria a coisa mais fácil do mundo, né? Eu fico lembrando de reuniões mediúnicas, né? Mais de uma vez, assim, dezenas de vezes já aconteceu isso. O espírito, na hora que começa a psicofonia, o espírito ele chega e começa falando, manso: meu irmão, não sei o quê, vai assim devagarzinho. Alguns vão bajulando: ai, como é bom estar aqui com vocês. Aí o médium, às vezes, que não está com cuidado semelhante, não está com cuidado conveniente, não está com ouvido de ouvir, não está com olhos de ver, ele às vezes pensa assim: nossa, que espírito elevado que está trazendo mensagem para a gente, que coisa boa. Muitas das vezes são técnicas que eles usam para poder repelir o evangelho, para repelir as verdades espirituais, para repelir o nosso comportamento adequado no dia a dia. Então, às vezes, né, porque seria fácil, né, se o espírito obsessor, se ele chegasse para a gente e dissesse assim: eu vim aqui para te destruir, esse é o mais fácil de trabalhar, tá? Porque aí ele já abriu o jogo. Só que não é assim que acontece. Muitas das vezes eles vêm de maneira sorrateira, de maneira falam uma coisa, mas estão querendo dizer outra,
né? Usam de ironia, usam de falsidade, são os falsos profetas. Então, são situações que a gente tem que tomar cuidado para poder, né, não cair nas armadilhas. Né? Que armadilhas são essas? Que armadilhas são essas? Espíritos maléficos. Mensagem que foi distribuída, por exemplo, há pouco tempo, dizendo que a mensagem era de Divaldo Pereira Franco. A mensagem não era de Divaldo Pereira Franco, tá? E na mensagem vinha escrito assim, na mensagem, né? Vinha colocando assim: os espíritos de luz estão com dificuldades. Gente, na hora que você vê um negócio desse, você fica pensando, gente, se o espírito de luz está com dificuldade, nós estamos ferrados. Então, olha o que está escrito. Submete a mensagem aos ensinamentos da doutrina espírita. Não deixa, não caia na armadilha, não caia nas armadilhas que eles trazem para a gente, porque a gente perde com isso. E quando a gente cai na armadilha, o que acontece conosco? Nós, de uma maneira ou de outra, estamos repelindo, nós estamos caindo nessa armadilha de repelir os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. É isso que a gente precisa perceber. Ele dá sequência ao assunto, dizendo, refere-se o evangelista a entidades perversas que se assenhoreavam do corpo da criatura. Coloquei aqui a imagem de um ambiente de um bar, de uma festa, né? Tóxicos, cigarro, fumo, bebida, maledicência. Essa imagem aqui é do projeto Imagem, do companheiro Américo Sucena, lá de São Paulo. E só para vocês poderem ter uma noção desse nosso companheiro, né, ele faz os estudos, ele monta as apresentações. Né? Isso daqui é uma imagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi trabalhado no outro livro chamado, né, Mecanismo da Mediunidade. Mecanismo não, Ai, meu Deus, Martins Peralva, gente. Como é que é o nome do livro? Alguém lembra aí? Martins Peralva, baseado nos domínios da mediunidade. Não estou conseguindo lembrar o nome do livro agora. Está me falhando. Eu estou vendo a capa do livro, estou vendo o livro, estou vendo o início do livro, estou lendo o livro, mas não estou conseguindo lembrar o nome do livro. Acreditem. Depois a gente vai lembrando, se algum irmão aí, né, se algum irmão tiver presente, lembrar do nome do livro, do Martins Peralva, livro que estuda o livro Estudando a Mediunidade, Pedro Brum, muito bom, é isso aí mesmo, aquele livrozinho que tem a partezinha, os detalhes em amarelo na capa. Então, no livro Estudando a Mediunidade, tem lá o médium que está servindo ao bem e que está servindo ao mal. Ele estava fazendo comentário do companheiro, né, esse companheiro que está aí, o repórter, ele podia fazer a reportagem falando positivamente sobre o assunto. Ele podia fazer a mensagem, fazer a reportagem contando o fato e não vibrando no fato. Mas, às vezes, o camarada fala, né, de uma maneira, a pessoa trata do assunto de uma maneira, ela, sabe, ela vive aquela coisa, ela vive aquela notícia, ela vive, aí fica. Então, ele está falando para a gente assim, né? Obrigado, Cristina, isso aí mesmo, estudando a mediunidade, exatamente. Então, os nossos companheiros, né? E isso aí não é só o camarada que está lá, que está dentro do livro, usado como exemplo, como sendo o repórter. Não é só o cara do repórter, não. Isso aí em tudo quanto é a gente mesmo, nós mesmos temos que tomar esse devido cuidado, e aquele irmão da mensagem do evangelho não tomou o devido cuidado, e esses irmãos se assenhoreavam dele, né? Então, isso daí foi o que aconteceu lá na prática, né? Então, a nossa companheira Ana Dourado está dizendo que está sem som, né? Está sem som para ela, né? Porque o pessoal está todo me ouvindo, né? Aí a gente não tem como corrigir. Né? Isso aí depois eu vou ter que estudar uma maneira de entrar com uma outra pessoa trabalhando junto. Né? O Cláudio até se ofereceu. Ela já disse aqui que voltou. Ana, eu vi que você reclamou que estava sem som. Eu estou falando com o pessoal aqui que a gente precisa trabalhar, de repente, em dupla. Sempre ter uma outra pessoa em paralelo trabalhando junto com a gente para poder resolver essas situações, né? Responder com as pessoas, né? Fala, né? Boa noite, estamos trabalhando junto, então para a gente ver se a gente consegue unir esforços no desenvolvimento das tarefas, tá?
Vamos continuar o trabalho. Mais um slide. O Emmanuel diz assim: entretanto, essas inteligências infernais prosseguem dominando vastos organismos do mundo. Tá? Eu vou falar aqui, vou entrar em alguns slides delicados, tá? Eu queria dizer isso para vocês, avisar isso, né? Porque nós vamos ter que olhar o slide, tá? Nós vamos olhar o slide, aí nós vamos fazer o seguinte: a gente olha o slide, tira uma foto do slide e a gente segue adiante. Não vamos ficar na vibração do slide, para não cair na armadilha que a gente acabou de falar, tá? Por quê? Porque o Emmanuel toca, por exemplo, dizendo assim: na edificação da política, erguida para manter os princípios da ordem divina, surgem sob os nomes de discórdia e tirania. E aí a gente pensa, quantas não são as pessoas, né? Quantos não são os companheiros que utilizam a mensagem da política, né? A gente viveu isso lá em 2018, né? A gente lembra disso, final do ano 2018, época de eleição, uma pessoa queria votar num cara, o outro queria votar no outro. Aí, para se engalfinho pela internet, não é fisicamente, não, se engalfinho pela internet, discute, pum, rompe a amizade. Tá? Parente, rompe a amizade. Irmãos, rompe a amizade. Um monte de gente tendo problema discutindo por política. Entende? Para. Entende? Para. O cara pensa diferente? Ok, pensa diferente. Toca o barco. Não tem que ser inimigo, não tem que. Entende? Vocês já imaginaram se todo mundo torcesse pelo mesmo clube de futebol? Todo mundo gostasse da mesma cor de roupa? Eu estou aqui com uma roupa aqui assim, né? O pessoal que me conhece sabe. Eu não sou muito adepto de vermelho, né? Estou contando aqui para vocês. Estou com a camisa aqui social vermelha, mas eu não sou muito adepto dessa cor. Mas tem gente que adora vermelho. E é assim que funciona. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outro. Um gosta de um partido, o outro gosta de outro. Um gosta de uma ideia, o outro gosta de outro. A variedade, a multiplicidade das opiniões é que constrói a verdade verdadeira. Tá? Então, ele fala a respeito disso, parece que a mensagem foi dita agora, em 2020. Ele diz assim: no comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. Vou contar para vocês uma coisa. Outro dia eu parei no posto de gasolina para abastecer. O tanque do meu carro tem 54 litros. O mostrador lá do nível de combustível ainda tinha 3 traços lá naquilo ali. Então, aquilo equivaleria mais ou menos, antes da reserva, ou seja, equivaleria a uns 10 litros dentro do tanque de combustível. Ou seja, poderia ter de combustível a ser colocado, no máximo, em torno de 40 a 45 litros. Pois o abastecimento deu 54 litros. Pergunta: como é que o cara pode colocar 54 litros dentro de um tanque que estava com muito combustível, com algum combustível dentro, e ele coloca a capacidade do tanque? O que o cara está fazendo? Diminuiu o preço do combustível e botou uma adulteração na bomba. O que cabe a gente? Perde o cliente. Entende? Mas aí, o que você vai fazer? A gente vai em tudo quanto é posto e faz a mesma coisa. Qual é essa situação aqui? No comércio, formado para estabelecer a fraternidade, aparecem com os apelidos de ambição e egoísmo. O que é isso? O que é essa situação que ele está falando aqui assim? Ele está falando da situação de companheiros que se utilizam da dificuldade para aumentar o preço. Isso daí é a imagem lá do Japão, né? Tá? Naquela época da tsunami que teve lá no Japão. Mas isso podia ser para hoje em dia. Tem gente que está majorando o preço dos produtos, mas assim, majorando, aumentando os preços dos produtos, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma razão de ser, só por ambição, só por egoísmo, só por ganância. Então, a gente não entende por que as pessoas fazem isso. Tá? A gente não entende por que a pessoa faz isso. Quanto maior a dificuldade, maior deveria ser a nossa capacidade de auxiliar aqueles que estão sofrendo.
E não é isso que a gente vê dentro do nosso planeta. E aí ele pega e diz assim, nas religiões e nas ciências, organizações sagradas do progresso universal acodem pelas denominações de orgulho, vaidade, dogmatismo, intolerância sectária. Eu fico lembrando, né, dessa questão da intolerância. Quantos não são os companheiros espíritas que acham que, por ser espírita, está em condições melhores do que outros companheiros de outras religiões? Quem disse que nós estamos à frente de outros companheiros de outras religiões? Igual a companheira que uma vez estava dentro da casa espírita, chegou a outra feliz da vida. Você está muito feliz hoje, por que você está feliz? Aí a outra respondeu, eu estou muito feliz porque meu marido está frequentando um centro de Umbanda. Na hora que ela falou isso, a outra retrucou, fica tranquila, porque daqui a algum tempo ele vai chegar na casa espírita. Quem disse que a casa espírita é um lugar melhor do que um terreiro de Umbanda, um centro de Umbanda? Quem disse isso? Quem disse que a doutrina espírita é melhor do que as outras doutrinas? Então, nós precisamos tomar esses devidos cuidados, que são nessas pequenas coisas, né? Não que isso seja uma pequena coisa, né? Mas são, né, entra dessa forma. Começa com intolerância, começa achando que é mais do que o outro, aí daqui a pouco começa a trazer dogmatismo para dentro da casa espírita. É o dirigente da casa espírita que fica o tempo todo, né? Foi o mentor que trouxe essa orientação. O desejo é dele, a vontade é dele. É ele que está querendo fazer as coisas. Mas aí fica dizendo que é o mentor. Usa, né, o patrono espiritual, usa o mentor, usa os guias. Foram os guias da casa que disseram que era dessa forma. Ora, pelo amor de Deus. A parte do orgulho, a parte da vaidade, como a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Como a gente precisa tomar cuidado. Somos todos aprendizes. Herculano Pires já falava isso. Nós não somos doutores, não somos professores. Nenhum de nós é professor. Todos nós estamos a caminho. A gente está aqui trabalhando, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui trabalhando dentro na noite de hoje aqui, fazendo a apresentação. Agora há pouco eu não lembrei o nome do livro. Aí Pedro Brum, né, lá de Miguel Pereira, a Cristina, lá de Miguel Pereira, os dois mandaram aqui, estudando a mediunidade. Lembraram e trouxeram o nome do livro, cooperaram com a tarefa. A gente, às vezes, está fazendo a tarefa, está fazendo o estudo aqui, vira e mexe, alguns companheiros postam comentários, a gente usa esses comentários. Inclusive, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Quando a pessoa tiver uma dúvida, quando a pessoa quiser acrescentar alguma coisa, com esse recurso atual que a gente tem aqui, manda, escreve o que tá te preocupando, escreve, tendo possibilidade, a gente atende na hora. Não tendo possibilidade, a gente atende depois. Não vamos deixar que as casas espíritas, não vamos deixar que os nossos centros espíritas passem por situações como as previstas nesse livro, Aconteceu na Casa Espírita, que foi pesadamente atacado no sentido de destruição do centro espírita, de destruição daquele polo de disseminação. Ana Branquinho contribuindo aqui para a gente. Cuidar muito com a vaidade, com a soberba. Vigiar, orar. É isso. Exatamente, Ana. Exatamente essa que é a questão. Muitas das vezes a gente faz uma tarefa, atenção médiuns, que aplicam passe, companheiros que aplicam passes. Às vezes a pessoa está aplicando o passe, termina o passe, aí o irmão fala, muito obrigado pelo que o senhor fez. Tudo bem que existe a questão do carinho, do respeito, da consideração, tudo isso a gente compreende. Mas agradeçamos tudo que nós recebemos no centro espírita. Agradeçamos a Deus. Eu já fiz essa palestra em outros centros. O estudo de hoje está totalmente diferente do que eu fiz em outros centros.
Por que que isso acontece? Porque o estudo não é trazido. Ah, Eduardo, que palestra maravilhosa. Agradeçamos a Deus, agradeçamos aos benfeitores. São os benfeitores espirituais do Lar Espírita Luiz Gonzaga, lá de Governador Portela, que se deslocam em direção em cada uma das instituições, em cada uma das casas, em cada um dos lares. Eles vão para tudo quanto é canto, eles vão para tudo quanto é canto e vêm até onde eu estou aqui no Rio, para auxiliar no trabalho, para que a gente possa falar e trazer as reflexões exatamente do que cada um de nós precisa, inclusive eu. Então tem que tomar cuidado com essa questão da vaidade, tem que tomar cuidado com a soberba. Muito bem lembrado, Ana, muito bem lembrado. Só para a gente poder lembrar, né, ele diz assim, continua Emmanuel dizendo assim, não somente o corpo da criatura humana padece a obsessão de espíritos perversos. Os agrupamentos e instituições dos homens sofrem muito mais. Só para a gente poder lembrar, tá? Só para a gente poder lembrar quem somos nós. Ó, isso não é demérito, pelo amor de Deus, tá? Isso não é demérito. Nós somos espíritos imperfeitos. Quando a gente colocou aquela série que eu coloquei assim com a mão para vocês, né, que eu coloquei aqui, né, mundos primitivos, expiações e provas, ó, nós aqui, onde é que a gente está? Nós estamos na etapa 2 de 5 etapas, tá? 2 de 5 etapas. Aqui uma contribuição chegando para a gente. Ó, contribuições chegando para a gente. A gente vai ler para vocês. Ó, a Mônica Costabile cooperando com o trabalho. Lembrando que Jesus falava que aqueles que o seguissem veriam o reino dos céus. E não os espíritas veriam o reino dos céus. Muito bom, é exatamente essa questão. Olha a Lumena colocando para a gente. Essas orientações de Emmanuel permanecem atuais porque egoísmo, orgulho e os seus filhos, primos, amigos, irmãos, né, Lumena, existem desde sempre e ainda habitam os nossos corações. Então, o que a gente precisa fazer? Deem uma olhada nesse slide atual, porque ele está dizendo assim, porque nos agrupamentos e instituições dos homens também vão sofrer o ataque da mesma maneira. Por quê? Porque nós estamos aqui na etapa 2. Primitivos, expiações e provas, regeneração ditosa e celeste. Nós estamos aqui na etapa 2. Nós somos espíritos imperfeitos. Aí é preciso entrar lá no livro dos espíritos, nas questões 100, questões 101, para poder ver dentro da classificação, olha lá, espíritos imperfeitos veem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante, porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Inveja e ciúme. Devoradores de espíritos. Nossos devoradores. Quem é que tem inveja, quem tem ciúme? Aqui, ó, bate no peito e fala assim, nós ainda temos. 10ª clássica, espíritos impuros, questão 101. Dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Lobo em pele de cordeiro. Não se apresentam para nós como mostrando para a gente que nós somos os nossos equívocos, eles não nos ajudam, eles vão insuflando a gente. Não aceita isso. Não aceita. Quem já viu aquela série de vídeos sozinho, né, deve saber do que vai saber com perfeição do que eu estou falando. Nesse vídeo sozinho, né, o companheiro está chegando em casa, aí a mulher ia sair, ele pega e diz assim, não, eu vou ficar aqui em casa sozinho. E aí está o espírito do lado dele. Aí o espírito está do lado dele, vai lá, bebe, vai lá, vai beber, vai lá, bebe, vai beber. E aí ele vai lá e bebe. Qual é essa situação? Ah, porque a doutrina espírita tem puritanismo. Não, a doutrina espírita não tem puritanismo. Não é essa que é a questão. Não é essa a questão. A questão é que cada um tem que saber o que pode e o que não pode fazer. É isso que a gente tem que perceber. Continuando, ele diz assim, Emmanuel traz para a gente, quando Jesus se aproxima através do Evangelho, pessoas e organizações indagam com pressa.
Por que com pressa? Porque a pessoa se antecipa, a pessoa se precipita. O que temos com o Cristo? O que temos a ver com a vida espiritual? Quer saber a resposta? Nós temos tudo a ver. Tudo a ver com o Cristo, porque é nosso modelo, é nosso guia, é nosso referencial, é o nosso paradigma. E tudo tem a ver com a vida espiritual, porque a vida é uma só. Nós temos uma vida e várias existências. Encarnados, 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 encarnados. Não interessa, mas é uma vida só. Totalmente solidárias. As encarnações totalmente solidárias. Tudo que a gente fez no passado gera consequências hoje e no futuro. Tudo que a gente faz hoje gera consequência no futuro. Tudo que acontecer no futuro é consequência do que está acontecendo hoje e já aconteceu no nosso passado. Todas as vivências e todas as coisas, estou fazendo assim com as mãos, cada dedo aqui está funcionando como encarnação, como existência, cada um deles. Todas as coisas que a gente faz se interconectam em todas as direções. Não apenas nós, mas também nós com todas as pessoas com quem nós vivemos. Isso é muito importante a gente entender. Então, olha, que a gente possa, na posição do companheiro aqui, correr. Que a gente possa correr com calma, tá? Correr com tranquilidade. Aqui estou lembrando de um companheiro, amigo nosso lá da agremiação, seu Parreira, está desencarnado, um amor de pessoa. Seu Parreira falava assim para mim, quando a gente entrava no carro, ele falava assim para mim, ele já tinha quase 90 anos, né? Década de 80 isso, tá? E aí ele tinha 90 anos naquela época, aí seu Parreira entrava no carro e falava assim para mim, o Eduardo, vai devagar que eu tô com pressa. Isso é espetacular, tá? Essa celeridade do nosso companheiro não quer dizer que a pessoa tem que fazer as coisas correndo, tá? Tem que fazer com celeridade. Celeridade não é a mesma coisa que correndo. Tem diferençazinha sutil que a gente tem que poder trabalhar no nosso dia a dia. É preciso permanecer vigilante à frente de tais sutilezas, porquanto o adversário vai penetrando também os círculos do espiritismo evangélico, vestido nas túnicas brilhantes da falsa ciência. Eu me lembrei de Leon Denis, trouxe aqui para a gente a fonte, né? Toda ela bem assim, clara, né? A referência, lá na introdução do livro No Invisível, de Leon Denis, lá no parágrafo 4º, tem dizendo assim para a gente: o espiritismo será o que o fizerem os homens. O espiritismo será resultado do que nós, homens, nós espíritas, fizermos do espiritismo. A gota da chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em lodo. O espiritismo como doutrina, ele é inatacável, é inalterável, ele é inquestionável, tá? Tá num patamar inquestionável, não é isso que a gente está falando. Leon Denis está falando da nossa prática espírita. Por quê? Porque quando eu estou andando na rua, eu não sou mais o Eduardo Henrique, eu sou o Eduardo Espírita. A Lumena, quando está atendendo, né? Quando está atendendo alguma pessoa, quando ela está conversando com as pessoas, quando está na rua, a Lumena, a Ana Branquinho, a Mônica Costabile, o Pedro Brum, né, o Luiz Augusto, Cristina, todos nós, sem exceção, todos nós, a Vânia, que entrou aqui agora há pouco, eu vi a Vânia entrando, Constância, Regina, todos nós, sem exceção, não somos mais nós. Nós somos fulano espírita. Então, nós temos que tomar cuidado do que a gente está fazendo com a nossa doutrina. Porque daqui a pouco, o que a gente está demonstrando de doutrina já não é mais doutrina. Vide, por exemplo, uma situação que eu, infelizmente, vivi, que eu vi dentro de um centro espírita, um companheiro espírita entrou no centro e fez nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na doutrina espírita nós não temos isso.
Nós respeitamos o que ele fez? Nós respeitamos, pelo amor de Deus, também não é isso. Nós não estamos criticando o companheiro, mas nós só estamos mostrando para o indivíduo que o indivíduo está fazendo uma coisa que não pertence à doutrina espírita. Só isso que a gente está conversando. Tá? Até é preciso tomar cuidado. E aí, encerrando o nosso trabalho, nós trouxemos a ideia da casa mental, tá? Mas aqui assim não é só casa mental, não é só a casa espírita, não é só a nossa casa, tá? Isso aqui é um conjunto, né? Qualquer metáfora de casa que a gente tenha. Casa espírita, casa mental, nosso planeta, nosso lar, tá? Todos os aspectos nós precisamos construir baseados nos princípios fundamentais, nas obras fundamentais da nossa doutrina espírita. A gente precisa pegar tudo que passa dentro da casa espírita, tudo que passa dentro da nossa vida, né? Não é fanatismo, não, tá? Mesmo porque Kardec, de maneira muito clara, lá no livro. Ai, meu Deus, aonde que ele fala isso? Lá no livro dos médiuns, livro dos médiuns, no método, exatamente, que ele diz que a gente deve ler tudo que esteja ao nosso alcance. Ó, a gente baseando a informação do livro dos médiuns. Ele fala para a gente assim, não leia somente o que está dentro da doutrina espírita. Leia tudo o que puder ler. Mesmo as informações que não forem coerentes, que não forem que não estejam de acordo, né? Que não estejam a favor da doutrina espírita. A gente precisa entender isso. A gente tem que ler tudo que estiver ao nosso alcance. Por quê? Porque Kardec não quer e não queria que nós sejamos pessoas, né? Que seja, sabe, só espiritismo, só espiritismo, só espiritismo, só espiritismo. Não. Tá? Luiz Augusto, muito legal. Luiz Augusto, na última vez que tivemos a oportunidade de visitá-lo, lendo livro de história do cristianismo, lê livro de filosofia, livro de psicologia, lê livro de vários tipos, lê outros caminhos, leia outras coisas, para não sermos pessoas com ideias tolhidas e sermos cada vez mais livres pensadores. Eu vou encerrar o trabalho lendo aqui a contribuição da nossa companheira Lumena, dizendo para a gente: a meta é ser carta viva do Evangelho. Muito boa frase, Lumena, muito boa frase. A gente tem que ser casa mental, casa espírita. Nós precisamos ser pessoas que se comportam no dia a dia o máximo possível. Reparem, o máximo possível. Nós não somos perfeitos, tá? Não somos perfeitos. Mas, dentro do possível, a gente trabalhar as questões do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, da melhor forma que a gente conseguir. Nós vamos encerrar o nosso trabalho trazendo mais uma vez a imagem daqui do nosso Cristo Redentor, essas luzes sendo totalmente trazidas para cada um de nós. Vamos fazer a prece final, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo que nós recebemos na noite de hoje, agradecendo a presença amiga e generosa desses benfeitores espirituais ao lado de cada um de nós, agradecendo pelo Evangelho, agradecendo pela doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa renovação, mas pedindo a Deus nosso Pai, por todos os nossos irmãos e humanidade, todos os nossos irmãos que sofrem, todos os nossos irmãos que, porventura, não sabem o que fazem, os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, aos médicos e enfermeiros que estão trabalhando de maneira célere no auxílio ao corona, aos nossos irmãos que estão com a doença, que foram infectados.
Deus Pai amado, onde houver um filho teu, encarnado ou desencarnado, que esses benfeitores espirituais possam se deslocar para onde eles estão, amparando-os em tudo que eles necessitam. Que as bênçãos de Deus façam para todos nós, paz em Cristo Jesus. Nós damos um beijo enorme para todos vocês. Muito, 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 muito obrigado por toda a atenção, por todo o carinho. Que nós possamos cada vez mais sermos abençoados por Deus, nosso Pai. Paz em Cristo Jesus. Vamos dar final à nossa transmissão. Um beijo para todos.